Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje a gente mergulha numa obra que, nossa, mexeu com tudo no pensamento político. Do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, olhando direto para o texto original em francês. Isso aí. Saiu em 1762, né? E não é só um clássico, é tipo uma tentativa bem ousada de responder aquela pergunta: como que a autoridade política pode ser legítima? Como a gente pode viver junto em sociedade e ainda ser livre? Exato. Nossa missão aqui é destrinchar os conceitos principais, sabe? As ideias mais fortes de Rousseau sobre os tais princípios do direito político. Perfeito. E é bom lembrar o contexto, né? Rousseau já era famoso, mas nesse livro o tom muda. Ele deixa aquele estilo mais exaltado dos discursos para trás e adota uma coisa mais sóbria, mais precisa, quase jurídica. Ah, interessante. Ele mesmo não via como uma obra finalizada, sabe? Era parte de um projeto maior, as instituições políticas, que ficou inacabado. Mas o que está ali é o resultado maduro de anos pensando nisso, buscando o direito e a razão. Não só descrever como os governos eram, mas como deveriam ser para serem justos. Legal, então vamos começar por aquela frase que todo mundo já ouviu. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. De cara ele já joga a questão na mesa. Sim. E ele diz que não quer explicar como a gente chegou nisso, ele fala ignoro, mas sim o que pode tornar essa situação legítima. Isso já diferencia do outro livro dele sobre a desigualdade, que era mais histórico, certo? Perfeitamente. A abordagem aqui é outra. Não é para descrever governos que existem como Montesquieu fez. Rousseau está buscando princípios universais do direito político. É um método mais dedutivo, né? Parte da natureza humana para pensar como um Estado racional deveria ser. E para ele, olha só, política e moral estão super ligadas. O objetivo é achar a forma de governo que consiga formar o povo mais virtuoso. Ele quer achar as regras para uma associação que seja justa de verdade. Para isso, ele parte do tal estado de natureza, que não é um passado histórico, né? É mais um conceito. Exato. Tipo, o que sobra se a gente tirar todas as camadas artificiais da sociedade. A lei fundamental ali seria a autopreservação. E disso vem o direito natural à liberdade. Cada um é seu próprio mestre. Tá, mas aí vem o problema. A vida em sociedade com paixões, desigualdades, acaba com essa liberdade natural. Pois é. E aí que entra a pergunta central que o contrato tenta responder, né? Que é encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado Certo? e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça senão a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. É um nó difícil de desatar. Nossa, é mesmo. E a solução que ele propõe é o pacto social. Ele já descarta que a autoridade venha da natureza ou da força. Força obriga, mas não cria direito, né? Exatamente. A autoridade legítima só pode vir de convenções, de acordos. E o centro desse pacto é a ideia mais chocante, talvez. A alienação total de cada associado com todos os seus direitos à comunidade inteira. Isso soa pesado. Como ele justifica que isso leva à liberdade? Parece um paradoxo, né? Mas a lógica dele é bem amarrada. Primeiro, essa alienação total garante a igualdade. Se todo mundo entrega tudo nas mesmas condições, ninguém tem privilégio. Faz sentido. Segundo, cria uma união perfeita. Como ninguém guarda direitos para si, não tem base para contestar a comunidade depois. Tipo, não tem brecha no contrato. Entendi. E terceiro, garante a reciprocidade. Ao se dar a todos, você na prática não se dá a ninguém específico. E você ganha em troca a força de todo mundo para proteger o que é seu e a sua nova liberdade, a liberdade civil. Ah, então tem uma troca. Você perde a liberdade natural de fazer o que der na telha Isso, limitada só pela sua força. e ganha a liberdade civil, que é limitada pela vontade geral e a propriedade legítima das suas coisas. Exato, é essa a troca. E dessa união nasce o soberano, que não é um rei, é importante dizer. É o corpo político, formado por todos os cidadãos. Sim.
o povo enquanto coletividade ativa. E a expressão desse soberano é a vontade geral. A soberania é o exercício dessa vontade. E a liberdade vira o quê? A obediência à lei que se prescreveu a si mesmo. É uma redefinição bem interessante de liberdade. Com certeza. E essa vontade geral é o conceito-chave do livro 2. É crucial entender que ela não é só a soma dos desejos individuais. Isso seria a vontade de todos, que pode ser cheia de interesses particulares. Certo. A vontade geral, para Rousseau, sempre visa o bem comum, o interesse público. E para ser legítima, ela tem que vir de todos e se aplicar a todos. É essa generalidade, na origem e no objeto, que garante a justiça. Tá, mas essa vontade geral, mesmo querendo bem, ela pode errar. O povo pode ser enganado, por exemplo. Pode. Rousseau admite isso. Ele diz que a vontade geral é sempre reta quanto ao seu objetivo, o bem público. Mas o julgamento do povo pode falhar. As pessoas podem ser iludidas, né? Uhum. Por isso ele insiste tanto que não pode haver sociedades parciais, tipo facções, partidos muito fortes dentro do Estado, porque elas focam em interesses de grupo e acabam distorcendo a vontade geral. O ideal para ele seria que cada cidadão pensasse e opinasse por si mesmo. Entendi. Isso leva direto para a natureza da soberania. Se é o exercício da vontade geral, quais as características dela? No livro 2, ele define duas principais: inalienável e indivisível. Ok. Inalienável significa que a vontade não pode ser representada ou transferida. O poder até pode ser passado para alguém executar, mas a vontade, não. Se o povo simplesmente promete obedecer a um líder, ele deixa de ser povo. O corpo político se dissolve ali. Forte isso. Indivisível porque a vontade ou é geral ou não é. Não existe meia vontade geral. Ele critica quem tenta dividir a soberania tipo poder legislativo aqui, executivo ali, como se fossem coisas separadas. Para ele, são só emanações da mesma e única soberania popular. E tem limite esse poder soberano? Ele é absoluto? É absoluto no sentido de que não tem outro poder acima dele dentro do Estado, certo? Mas não é arbitrário. Ele tem limites que vêm da própria natureza do pacto e da razão. Como assim? O soberano só pode legislar sobre questões gerais que afetam todo mundo igualmente. Não pode criar leis para beneficiar ou prejudicar indivíduos específicos. Não pode impor obrigações inúteis para a comunidade. O foco tem que ser sempre a utilidade pública, o bem comum. Certo. E para expressar essa vontade geral, a gente precisa de leis. O que exatamente é uma lei para Rousseau? A lei é o que dá vida, movimento para o corpo político. E para ser lei de verdade, tem que ter aquela generalidade dupla que a gente falou. Tem que vir de todo o povo e se aplicar a todo o povo. Ah, entendi. Qualquer ordem sobre um assunto particular, tipo nomear alguém para um cargo, não é lei. É um decreto, um ato do governo, não do soberano. E ele define república como qualquer estado que é governado por leis. Não importa se é uma monarquia ou uma democracia na administração. O ponto-chave é: o povo, que obedece às leis, tem que ser o autor delas. Mas ele mesmo diz que o povo às vezes é uma multidão cega, que não sabe bem o que quer ou o que é melhor. Como resolve isso? Aí entra uma figura bem complexa e até meio controversa: o legislador. Ah, o legislador. É alguém assim extraordinário, um gênio quase mítico, que tem a inteligência para ver qual a melhor forma de organizar aquele povo específico. Ele propõe as leis fundamentais, mas atenção, ele não tem poder para impor nada. Quem aprova é o povo, o soberano. Mas qual a função dele, então? A tarefa dele é quase mudar a natureza humana, sabe? Transformar o indivíduo, que é mais egoísta por natureza, num cidadão parte do todo social. E como ele não pode usar a força, nem só a razão pura para convencer o povo, que pode não entender, ele muitas vezes apela para uma autoridade de outra ordem, tipo divina. Pense em Moisés com as tábuas da lei, o Licurgo em Esparta. Nossa, parece uma figura meio problemática para um sistema que se baseia na vontade do povo, não? E ele ainda diz que nem todo o povo está pronto para receber boas leis. Exatamente. O legislador tem que ser sábio para avaliar a maturidade do povo. Rousseau até critica Pedro Grande lá na Rússia por ter tentado civilizar os russos rápido demais, antes da hora.
E elogia Córcega na época dele como um lugar que ainda tinha potencial para uma boa legislação. Isso mostra um lado pragmático dele, né? A teoria é o ideal, mas a aplicação depende muito das condições reais. E qual o objetivo final dessas leis todas? Ele resume em 2 pontos principais: liberdade e igualdade. Mas não uma igualdade absoluta de dinheiro ou poder, tá? É mais no sentido de que o poder nunca seja tão grande a ponto de usar violência e seja sempre exercido pela lei. E que ninguém seja tão rico que possa comprar outra pessoa, nem tão pobre que precise se vender. A lei tem que sempre buscar manter essa igualdade, porque, segundo ele, a força das coisas tende sempre a destruí-la. Faz sentido. Bom, estabelecida a soberania e a lei, a gente chega no livro 3, que é sobre o governo. Qual a diferença fundamental aqui? Essa distinção é crucial. Uma coisa é o soberano, o povo legislando, definindo a vontade geral. Outra coisa é o governo, o poder executivo, que aplica essas leis no dia a dia. Ok. O governo é tipo um corpo intermediário entre os súditos, o povo obedecendo, e o soberano, o povo mandando. É um grupo de magistrados ou um só, o príncipe, que age em nome do soberano. E o mais importante, não existe um contrato de governo. Não. Não. O governo é uma comissão, tipo um funcionário do soberano. O soberano pode limitar, mudar ou até demitir o governo quando quiser. Entendi. E como ele define a melhor forma de governo? Tem aquela relação matemática, né? Sim, ele usa uma analogia. Quanto maior o Estado, ou seja, mais cidadãos, mais fraca é a influência de cada um na vontade geral. Certo? Certo. Então, para compensar isso e garantir que as leis sejam cumpridas, o governo precisa ser mais forte, mais concentrado. Isso leva ele a analisar as formas clássicas: democracia, governo de muitos; aristocracia, governo de poucos; e monarquia, governo de um só. E qual ele acha melhor? Olha, é interessante. A democracia pura, onde o povo mesmo governa e executa as leis, ele acha quase impossível para seres humanos. Diz que um povo de deuses se governaria democraticamente. Exige virtude demais, é muito instável. A monarquia é a mais eficiente, mais vigorosa, mas também a mais perigosa, porque a vontade particular do rei tende a se sobrepor ao interesse público. E a aristocracia? Ele parece se inclinar mais para a aristocracia eletiva, aquela onde os melhores, os mais sábios são escolhidos para governar. Parece para ele a forma mais prática e estável para a maioria dos estados, desde que tenha moderação, claro. Mas ele bate na tecla: não existe uma forma de governo ideal para todo mundo. Depende do tamanho do estado, do clima, dos costumes do povo. Ele também fala bastante sobre a tendência do governo de falhar, de se corromper, né? Sim, isso é central no livro 3. É como uma doença crônica. Todo governo tem uma inclinação natural para usurpar o poder soberano, para colocar o interesse próprio ou do grupo que governa acima da vontade geral. Como assim? A democracia tende a virar aristocracia, a aristocracia vira monarquia e a monarquia pode virar despotismo. É um ciclo. A morte do corpo político é inevitável, como a do corpo humano, mas dá para adiar. E como? Mantendo o poder soberano, o poder legislativo do povo, vivo e ativo. Como? Através de assembleias populares frequentes e regulares. Nesses encontros, o povo reafirma diretamente sua soberania. E nessas assembleias, o povo devia ter representantes. Qual a visão dele sobre isso? Que ele é radicalmente contra a representação política, pelo menos para o poder de fazer leis. Sério? Sim. Para ele, a soberania, que é a vontade geral, não pode ser representada. Deputados poderiam ser, no máximo, comissários, tipo agentes, cujas decisões precisariam ser confirmadas pelo povo todo. Ele chega a dizer: no instante em que um povo se dá representantes, ele não é mais livre, ele não existe mais. Nossa, é muito forte. É uma crítica pesada. Ele via a representação como uma coisa moderna, ligada ao feudalismo e à preguiça dos cidadãos de participarem diretamente. Claro que isso levanta a questão: como fazer soberania popular direta em países enormes, né? Uma questão que está aí até hoje. Bom, avançando para o livro 4, ele fala de como fortalecer o Estado. O que tem de importante ali?
O livro quarto é meio que uma caixa de ferramentas para manter a saúde do corpo político. Ele discute regras de votação, unanimidade para o pacto social, maioria para as leis depois. Fala da importância de como as perguntas são feitas para o povo, para que a vontade geral possa se manifestar de verdade. Certo. E ele analisa instituições da Roma Antiga, como o tribunato que defendia as leis contra o governo, a ditadura, um poder excepcional e temporário para salvar o Estado em crises extremas, mas que ele adverte para usar com muita cautela. E a censura, que cuidava dos costumes e da opinião pública. São mecanismos para tentar frear aquela tendência de degeneração que a gente falou. Entendi. E aí a gente chega no último capítulo, talvez o mais controverso de todos, a religião civil. Por que ele meteu religião no meio de um tratado político? É uma boa pergunta. Rousseau achava que nenhuma sociedade política forte poderia existir sem uma base moral comum, um senso cívico compartilhado. E, historicamente, era a religião que fornecia isso. Ele analisa 3 tipos. A religião do homem, tipo o cristianismo puro do Evangelho, boa para a moral individual, mas ruim para o Estado, porque deixaria os cidadãos meio desapegados das coisas do mundo, da pátria. Ok. A religião do cidadão, que eram as religiões nacionais antigas, pagãs, boa para unir o povo e fortalecer o Estado, mas baseada em mentiras e muito intolerante com estrangeiros. Certo. E a religião do padre, que para ele era o catolicismo, a pior de todas, porque criava 2 leis, 2 pátrias, 2 chefes, o rei e o papa, dividindo a lealdade do cidadão e enfraquecendo o Estado. E qual a solução dela, então? Uma religião oficial do Estado? Não bem uma religião tradicional, mas o que ele chama de profissão de fé puramente civil. Seria um conjunto mínimo de dogmas que o soberano, o povo, definiria como essenciais para a vida em sociedade. Que dogmas seriam esses? Coisas como acreditar num Deus bom e providente, acreditar na vida após a morte, com recompensa para os justos e punição para os maus, e, o mais importante politicamente, acreditar na santidade do contrato social e das leis. E o que acontece com quem não acredita? Quem não aceitasse esses dogmas poderia ser banido do Estado, não por ser ímpio, mas por ser insociável, incapaz de viver segundo as regras da comunidade. E pior, quem aceitasse publicamente e depois agisse contra, poderia ser punido com a morte por ter cometido o pior crime: mentir perante as leis. Nossa, isso é bem radical. É muito radical. E ele ainda acrescenta um dogma negativo. A intolerância religiosa devia ser banida. Qualquer religião que dissesse fora da nossa igreja não há salvação, não poderia ser tolerada no estado dele. É uma tentativa de criar uma base moral cívica forte, mas sem os problemas que ele via nas religiões existentes. Sem dúvida, um dos pontos mais debatidos e criticados da obra dele. Ufa! Que percurso, hein? Bem denso, mas fascinante. Cobrimos a busca do Rousseau por uma autoridade legítima que viesse da vontade geral, tentando juntar liberdade e ordem social com o pacto, a soberania popular, as instituições. Olhando para tudo isso agora, qual o balanço? O que fica para a gente hoje? O impacto é gigante, né? É inegável. As ideias de soberania popular, de vontade geral, a própria crítica à representação, tudo isso influenciou demais os debates desde a Revolução Francesa até hoje. Moldou muito do que a gente entende por democracia. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, a obra sempre foi alvo de críticas muito fortes. Aquela alienação total, sabe? O risco da vontade geral talvez esmagar minorias ou direitos individuais. A figura do legislador, essa religião civil, são pontos que fizeram muita gente acusar o sistema dele de poder levar a uma espécie de tirania da maioria, ou até, alguns dizem, ao totalitarismo. E talvez aí esteja a grande questão que Rousseau deixa para a gente pensar, né? Se a legitimidade do poder vem mesmo dessa vontade geral focada no bem comum, como que as nossas sociedades hoje, que são enormes, super diversas, complexas, onde a assembleia direta do povo é impossível, podem sequer saber qual é esse bem comum? Exato. E mais ainda, como garantir que o que prevalece nas nossas leis e governos seja mesmo esse bem comum, e não só a soma dos interesses de quem tem mais poder?
o lobby dos grupos mais organizados ou simplesmente a vontade de uma maioria momentânea passando por cima de direitos fundamentais? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Uma questão que continua super viva, desafiando a teoria e a prática da democracia séculos depois de Rousseau. Ele nos deu um ideal muito poderoso, sem dúvida. Mas como aplicar isso no mundo real? Bom, continua sendo um desafio enorme para todo mundo.